mandar a mensagem lá Tá. no grupo. Tá programado para o pessoal entrar direto ou você tem que aceitar? Ah, isso eu não sei, eu sei que está programado para gravar. Ah, tá. Beleza. Será que o Daniel... Eu chamei o Daniel Reis, não sei se você conhece, ele é da comunidade dos cartéis. Aí ele entrou, tomara que ele venha participar. Eu não... eu estou tendo que permitir ainda, depois a gente pode ver isso. Olá, Priscila. Oi, boa tarde. Daqui a pouco eu ligo a câmera. Olá. Mari, eu ou você transmite o texto? Você que sabe, você quer ler hoje? Não precisa ser ler. A questão Transmitir técnica, aqui. Eu não tô com o PDF aqui, se eu você tiver, transmito. melhor para mim. É. Eu tô com ele impresso. Verdade, verdade. Você tem o... Vendo aqui. Boa tarde. Oi, Júlia, boa tarde. Então, a gente terminou, né, o parágrafo, não, o capítulo 1. Vou transmitir aqui. O livro que a gente está discutindo para pensar a questão das estruturas, né, na clínica psicanalítica. Retomando aqui, a gente está nessa primeira parte ainda, né, diagnóstico e estrutura. A gente falou da noção de diagnóstico em psicanálise. Hoje a gente vai falar de sintomas diagnósticos e estruturais. Traços estruturais. Obrigado, traços estruturais. Deixa eu só ajeitar aqui para... Tá visível? Tá num tamanho ok para vocês lerem? Tá. Perfeito. Mas eu não consigo não ver o texto, né? Como assim? Eu queria ver as pessoas só. Você pode liberar. Você tem 3 botõezinhos quando você passa o mouse, e um é um alfinete e um risco. Aí você põe liberar e aí fica impede o rollback. Boa. Porque se vai entrando mais gente, aí não vai aparecendo as pessoas. Deixa eu ver se eu... Depois, Mariana, me lembra, a gente pode fazer isso essa semana. Eu acho que você não está como coorganizadora. Não está aparecendo aqui a opção mais fácil para fazer isso. Depois a gente resolve isso, porque aí tanto eu quanto você pode abrir fazer tudo aqui na chamada, de autorizar pessoas, enfim. Tá, beleza. Então vamos começar o capítulo 2? Vamos. Então, vamos lá. Sintoma, diagnóstico e traços estruturais. Em toda a prática clínica... deixa eu só falar, pessoal, quando vocês quiserem falar, pode falar, viu? Abre o áudio e falem, pergunte, ou tragam alguma experiência, alguma coisa que vocês quiserem dizer, tá bom? Então, vamos lá. Em toda a prática clínica, é usual procurar estabelecer correlações entre a especificidade dos sintomas e a identificação de um diagnóstico. Felizmente, os sucessos terapêuticos dependem, em forte escala, da existência dessas correlações. Se este dispositivo causalista mostra-se, todavia, eficaz, é porque o corpo responde a um processo de funcionamento também regulado segundo um idêntico princípio. Existe um certo tipo de determinismo orgânico. Quanto mais o conhecimento desse determinismo for aprofundado, mais o número de correlações entre as causas e os efeitos se multiplica. Por outro lado, mais a especificação do diagnóstico igualmente se afina. Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso, Bruno? Que
quando ele fala de determinismo, né? Ele vai fazer uma discussão, eu vou comentar depois, mas acho que é interessante olhar que ele fala em toda a prática clínica, mas, e no final ele aponta, ele está falando da medicina, sobretudo, né? Ele ainda não está falando da clínica psicanalítica, ele vai falar depois, em seguida. Mas acho que a ideia de causalidade, ou seja, de uma coisa causar outra, porque falar em causalidade é falar em causa e efeito, né? E determinismo. O que é o determinismo? Orgânico, psíquico? É uma concepção de que as coisas são determinadas, ou seja, ocorrem por uma causa. A ideia de que nada ocorre do nada, nada surge do nada. De algum modo, essa noção continua na psicanálise? Minha leitura é que sim. A ideia de determinação, mas não é a determinação do corpo tal como a biologia enquanto ciência vê. O Freud ele vai descobrir uma outra lógica de funcionamento, mas que tem uma relação de causalidade. Um mero exemplo pode ser a castração, ou seja, é um processo que tem uma causalidade de uma relação de causas e efeitos, só que ela não funciona como, por exemplo, você, sei lá, falta algum tipo de nutriente na alimentação e você vai fazer uma suplementação específica, etc, etc, tal. Não, é de uma outra ordem, né? Mas que ambos trabalham com uma ideia de uma determinação, no sentido de que algo determina que ocorra algo, né? E aí se parte, então, dessas correlações entre em causas e efeitos em toda a clínica. Só que na psicanálise vai ser um pouquinho diferente, né? Uhum. Embora no começo tenha sido um pouco isso, né? Depois o Freud voltou atrás, né? Na causalidade da histeria, né? Com o abuso, aí depois ele viu que não, peraí, não é bem assim, né? Então, se não todas as mulheres foram abusadas na infância pelos seus pais, né? Acho que ele volta atrás nisso. E aí, aqui, ele vai dizer sobre a psicanálise, né? Mesmo sendo esse princípio uniformemente observável nos diversos campos da clínica médica, não o é absolutamente no espaço da clínica psicanalítica. Essa diferença se dá por conta do determinismo particular que opera no nível dos processos psíquicos, ou seja, a causalidade psíquica, que procede por outras vias. O sucesso da terapêutica médica depende, em larga escala, da regularidade, da fixidez das ocorrências causais que intervêm ao nível do corpo. No que concerne à causalidade psíquica, por menos que haja igualmente determinismo, este não obedece àquelas linhas de regularidades. Em outras palavras, não existe agenciamentos estáveis entre a natureza das causas e a dos efeitos. Não sendo, pois, possível estabelecer previsões como de uso nas disciplinas biológicas, e mais especificamente médicas. No campo científico, uma previsão só é observável porque se apoia em uma lei. Ora, uma lei nada mais é que uma explicação objetiva e generalizável que dá conta de uma articulação estável entre causas e efeitos. A causalidade psíquica não é objeto de leis, pelo menos no sentido empírico e restrito que o termo toma nas ciências exatas. Outra maneira de dizer que a psicanálise não é uma ciência, em razão da própria ausência de legalidade entre as causas e os efeitos que invalidam, por exemplo, qualquer previsão estável. Será Vou necessário... fazer um comentário que eu já antecipei, mas tem uma coisa interessante que eu andei pensando nesse trecho, que é a psicanálise funda outra causalidade e outra lei. Lei entendida enquanto lei de funcionamento. Pense a lei da gravidade, ou seja, é um princípio que explica o que é isso, que é a força da gravidade, por exemplo. Então, lei nesse sentido de modo de funcionamento, de compreender o que faz algo ser algo, né? É nesse sentido. A psicanálise funda uma outra lei. E aí, em relação a isso, me veio a ideia Então, ele está trabalhando que nos moldes do que nós chamamos de ciência exata, é por isso que a psicanálise não é ciência. É esse o argumento, né? Uma forma invertida que a gente pode pensar, não vou aprofundar muito, mas apenas lançar uma ideia que pode ser frutífera para pensar em outro momento a
cientificidade da psicanálise, de alguma forma, é a ciência para além da previsão. E isso retoma uma noção de ciência. A ciência não é uma palavra que foi sempre igual. A ciência, no sentido dos antigos, dos clássicos, da filosofia, até inclusive de Galileu, em grande medida, ela é uma ciência enquanto episteme, que é aquilo que eu observo pela contemplação. Eu não manipulo em laboratório. A ciência que vem com a modernidade, que funda as ciências exatas, é essa ciência que é a natureza em condições artificiais de laboratório. Então, é a célula que eu vou ver no microscópio, como que ela funciona, como que ela age e reage. Então, é em condições artificiais. Isso tem a ver com o conceito que o Francis Bacon vai trazer de natureza atormentada. O termo em latim é vexata, de natureza atormentada. Como se a natureza que a ciência aí entendido como as ciências exatas trabalham, já não é a natureza ela mesma, né? Mas uma certa natureza atormentada, que é essa, em condições de laboratório. Então, se a gente pensar nessa duplicidade da ciência enquanto episteme, enquanto ciência, talvez a psicanálise trabalha como uma forma de contemplação do sentido antigo de ciência, né? No sentido de verdade, no sentido de uma verdade do sujeito, de uma verdade do que está ocorrendo, mas não no sentido de ciência mais senso comum que vem das ciências exatas, né? Enfim, como algo observável. E aí você vê que a grande preocupação da ciência para ser ciência se coloca como previsão. E o inconsciente ele só é compreensível um pouco pós-fato, né? Depois do ocorrido, e não no sentido de prever o que irá ocorrer. O que não tira a importância do caráter de ciência, né? Mas que na nossa sociedade valoriza só o que tem valor de uso, né? Eu posso utilizar para prever, para calcular, para modificar. Então, acho que tem toda uma discussão ética, política também nessa noção de ciência que eu queria só... Isso é uma leitura minha, claro, mas que eu acho que é para a gente pensar aqui, né? Possibilidades de pensarmos a psicanálise a partir dessas questões relativas a ser ciência ou não. Uhum. Eu fiquei pensando quando você falou da previsão, né, do inconsciente, de fato, a não ser algumas medidas de previsão, bem entre aspas, falando, quando a pessoa já está em análise, já teve muitas repetições, né? Aí pode ter algum nível de previsibilidade, porque já passou por muita repetição, já pôde ver, né, as coisas acontecendo, mas também não é garantia de que vai acontecer da mesma forma na próxima vez, né? A gente só sabe sempre retrocedendo, né, a história, olhando para trás. Uhum. Para frente é mais difícil mesmo. É o savoir-faire, né, do Lacan, o saber fazer, lidar de maneira mais simples, né? Será necessário, então, partir desse estado de fato que nos obriga a constatar não haver inferências estáveis entre as causas psíquicas e os efeitos sintomáticos na determinação de um diagnóstico. Essa constatação é essencial na medida em que se escreve de encontro ao funcionamento habitual dos nossos processos mentais. Pensamos espontaneamente numa ordem cartesiana de racionalidades que nos leva, de ordinário, a estruturar nossas explicações segundo linhas de pensamento sistematicamente causalistas, no sentido do discurso da ciência. Rejeitar esta ordem de pensamento por implicações lógicas constitui, então, sempre um esforço particular a se produzir na entrada do trabalho psicanalítico. Isso não quer dizer que uma articulação assim não tenha que se submeter a certas exigências de rigor. Nem tudo é possível ao sabor das fantasias de cada um. Nem tudo é possível sob pretexto de ser preciso desligar-se da racionalidade lógica formal. Um guia subsiste como um fio condutor a se seguir, o dizer daquele que se escuta. É no dizer que algo da estrutura do sujeito é localizável. Ora, é com a estrutura que se deve contar para se estabelecer um diagnóstico. Um aspecto interessante que está aqui, para além de interpretar trechos localizados, é um certo paradigma, né? Como que a psicanálise se coloca como se afastando da lógica, nesse sentido de lógica formal,
mas o que ela mais faz é isso, que o Freud vai buscar na interpretação é uma lógica dos sonhos, por exemplo. E o Lacan, toda formalização é um esforço lógico. Então, acho que é interessante se delinear que a psicanálise é uma experiência de que a lógica não é só o que... Não é só essa lógica formal, né? Acho A que razão, né? a razão, esse discurso da consciência racional, né? Onde não há contradição. No inconsciente, ele permite que você... nós somos contraditórios. Isso, para a lógica racional, isso é um absurdo. Não deve ter, deve expurgar a contradição. Já numa lógica do inconsciente, isso é plenamente não só possível, como inevitável, né? O conflito, ele parte dessa noção de contradição, que somos contraditórios. Então é interessante essa questão de como que a gente, ao apresentar, tenta usar termos que fogem da lógica para chegar numa outra lógica, né? Uhum. Até a questão do prazer e o desprazer, né? Uhum, Das pulsões. sim. As correlações que existem entre um sintoma e a identificação diagnóstica supõem a entrada em cena de uma cadeia de procedimentos intrapsíquicos e intersubjetivos que dependem da dinâmica do inconsciente. Essa dinâmica jamais se desenvolve no sentido de uma implicação lógica e imediata entre a natureza de um sintoma e a identificação da estrutura do sujeito que manifesta esse sintoma. O conhecimento atual que temos desses procedimentos inconscientes invalida de antemão uma possibilidade, assim, de relação causal imediata. Basta a observação de qualquer aspecto do processo inconsciente para se dar conta de nada haver a se esperar de um tal determinismo. Algumas ilustrações elementares permitem que se justifique este ponto. O que eu entendo, assim, disso que ele está falando é que não necessariamente um conjunto de sintoma diz sobre uma estrutura, porque a gente pode ter sintoma numa neurose obsessivo, numa histeria, ou numa psicose, ou num autismo muito parecido, né? Mas a diferença é como se diz, né? Como ele vai trazer essa relação, e eu acho que depois ele vai trazer a questão da transferência, né? Que é super importante para entender a estrutura, né? Como o sujeito vai se relacionar com o analista, né? Vai dizer muito sobre como é a estrutura, qual é a estrutura daquele analisante, né? Acho que sim, do ponto de vista do manejo, do ponto de vista da percepção da estrutura, que é o que esse livro vai trazer. Mas, inversamente, do ponto de vista da estruturação, o caminho é inverso. Então, não é partindo da fala, acho que seria dos conflitos vivenciados e como essa estrutura se organizou, né? E aí sim, não maneja. Aí o que você falou é o que a gente vê. A gente vê o ponto de superfície, o ponto de partida de uma estruturação já ocorrida, né? Então, acho que tem duas direções, da estruturação para a sua manifestação ou da manifestação para a sua estruturação. Acho que tem um movimento aí. Reportemo-nos aos argumentos desenvolvidos por Freud a propósito do procedimento primário. Com ele, somos levados ao âmago da lógica desconcertante dos processos inconscientes. Para citar apenas um aspecto, nos interessamos um momento por esse destino das pulsões, que Freud designa retorno sobre a própria pessoa. Aí eu acho que é uma passagem do Freud, né? Da O retorno sobre a própria pessoa se deixa melhor apreender tão logo se considere o masoquismo como precisamente um sadismo retornado sobre o próprio eu, e que o exibicionismo inclui o fato de olhar o próprio corpo. A observação analítica não deixa qualquer dúvida quanto a este ponto. O masoquismo goza também com o furor dirigido à sua própria pessoa. O exibicionismo partilha o gozo daquele que olha se despir. Só confirmar, eu acho que não é do Freud. Não me parece, né? Como ele estava citando Freud... Deixa eu ver aqui, rapidinho. Dá uma olhadinha no... É o número 2, né? Isso. Nota 2. Nossa.
É, da, Achou aí? É do Freud, né? é, do, é 2 ou 3? 2, tá escrito aqui. Tá. É Freud. Então ele já citou esse nome gozo, né? É, o gozo foi A isso. palavra gozo, né? Aí o Lacan foi lá e falou, porra, vamos expandir isso aqui, gente, vamos abrir esse negócio. Mas o Freud fala várias coisas que ele não se aprofunda, mas outros autores vêm Sim, trazer, né? sim. Ou seja, a gente sempre retorna para o Freud, né? O que eu acho curioso também, não só gozo, a discussão sobre sadismo e masoquismo, ela vai sendo muito aprofundada lá para 1910, o texto, acho que 1920 e pouco, do Freud. Então, essa questão de articular sadismo, masoquismo e gozo, num texto que é de 1900 e alguma coisa, 1908, não lembro direito, é Não é muito nos três curioso. ensaios? Oi? Não é nos três ensaios? Não, ele já toca, mas ele aprofunda muito, tanto que ele retorna em 1930, na última década que ele viveu, no o problema econômico do masoquismo. Então, assim, tem já nos três ensaios, mas depois isso vai se articulando. E aqui está articulado com gozo. Isso é interessante. Com gozo enquanto substantivo, parece, e enquanto verbo, de gozar. Mas aí também tem que pensar a tradução, mas eu achei interessante. Eu achei interessante essa questão no Freud. Eu fico pensando isso que ele disse, né? O masoquismo goza com o furor dirigido à própria pessoa, e o exibicionismo partilha o gozo daquele que olha se despir, como uma forma, assim, foi a minha interpretação, né, do que eu entendi que ele disse aqui, que é a gente pode se olhar a partir do olhar do outro, né? Então, o exibicionismo é uma forma de se olhar, só que a partir desse espelho que é os olhos do outro, né? E mesmo mesmo no e essa relação com o outro, ela é uma forma de alimentar o nosso narcisismo, né? Porque é o outro que se coloca como mais que manifestação, mas como realização e reconhecimento do meu prazer, da minha existência. Então, o outro, inclusive, até o maior bom samaritano faz isso por quê? Porque tem o reconhecimento de que é um homem bom, que ajuda os outros, ou seja, E é tem o uma elemento moral, né, que narcisístico, revela né? isso, que diz que ele foi um bom homem. É, Fica perfeitamente claro que o alcance de um processo deste tipo invalida a ideia de uma relação causal direta entre um diagnóstico e um sintoma. A atividade sádica sintomática supõe esta lógica contraditória do retorno sobre a própria pessoa. Ora, este processo de retorno não permite a aplicação de uma explicação causal imediata. Prolonguemos mais adiante as consequências dessas observações. Suponhamos que esta lógica contraditória seja uma lógica estável no nível dos processos inconscientes, que foi isso que você estava falando, né, Bruno? Que uhum. a contradição, ela não entra na lógica racional, né? Ela é aceita. É, E é um pouco. Não lembro onde que eu li, mas o pessoal foge da contradição como o diabo foge da cruz, como diz o dilema. Enfim, como o dito popular. E aí sim, na lógica psicanalítica, né, o que a psicanálise vai, é pela contradição que a gente consegue entender esses zigue-zagues, né? Uhum. Imaginemos assim equivalências fixas: masoquismo, sadismo, exibicionismo, voyeurismo. Mesmo que existisse a estabilidade dessas equivalências, ela não permitiria, a partir de manifestações sintomáticas, deduzir um diagnóstico seguro. De fato, todos os dados cotidianos da experiência clínica desmentem uma certeza assim. Suponhamos que o sintoma voyeurista implique logicamente o exibicionismo. Suponhamos admitido assim o retorno sobre a própria pessoa, como lei fixa. Então tá, voyeurismo e exibicionismo, tá. A partir daí, pode-se, por isso, deduzir um diagnóstico de perversão a partir da observação de um sintoma como o exibicionismo.
Não é assim que se passa. O ensinamento que tiramos da clínica mostra-nos que o componente exibicionismo pode igualmente estar muito presente na histeria. Como prova, basta essa disposição espetacular, a palavra espetacular, né, do dado a ver nos histéricos. Eu sempre acho que é especular. Espetacular. E é Espetáculo, né? A é, histeria tem muito dessa coisa do espetáculo, né? A dimensão espetacular. Me veio uma ideia que eu vou compartilhar de uma outra discussão que eu estava tendo lá na comunidade de cartéis, enfim, que eu acho que é interessante se toca aqui. Eu acho que a grande riqueza da psicanálise, e é o que o Duarte está apontando aqui, não é uma relação causal imediata no sentido mais pobre do termo, que seria tabelas. Tipo, se aconteceu isso, então é isso. Que é assim que é feito de maneira alienada e alienante toda a ciência. A formação, a ideia de formação. Você vai numa faculdade, aprende isso e aplica. O próprio atendimento médico, o cara lá com uma tabelinha, você tem esses sintomas, ou seja, fenômenos, então é isso. E o que está acontecendo com a psicologia comportamental, diagnosticando autismos e TDAH, enfim, né? Mas aí a discussão que a gente estava fazendo era sobre a ideia de repetição. Sem entrar no meandro da ideia de repetição, existe um certo problema, isso é uma leitura minha, um incômodo mesmo, mas partilhado por alguns, de olhar a repetição como algo mal. Eu chamo isso de uma leitura moralista, né? Tudo que é repetição é ruim. Não necessariamente, o corpo vivo não funciona sem repetição, né? Agora, o que eu acho interessante, e que seja para repetição, seja a partir do exibicionismo, eu acho que a psicanálise, e sobretudo nos outros capítulos vai ficar mais claro a ideia de estrutura e traço, como termos mais formais, que enquadram, que encaixam, digamos assim, mas que toda a psicanálise desde Freud, e acho que o Lacan contribui muito para isso, olhar por meio da ideia de função. Ou seja, esse exibicionismo, ele está cumprindo qual função? Ou seja, uma repetição nem sempre é um problema. E até quando é um problema, é um problema que tem um elemento necessário do porquê ocorre. Né? E é isso que a psicanálise olha, em vez de colocar sobre certo e errado. Então, acho que a ideia de função é uma ideia muito rica para que a gente possa entender, por exemplo, no ato exibicionista. Ela pode ser tanto de uma estrutura perversa quanto de uma estrutura histérica. Em si mesmo, ele não é nenhum nem outro. Né? Então, acho que o que ele está colocando aqui com acerto, um cuidado de se afastar dessas noções de determinação causal no sentido mais pobre, né? No sentido mais pragmático, de que se ocorre isso, então você vai ser catalogado nisso. Isso a psicanálise abandona. Desde o início, a psicanálise olha muito mais por esse arranjo, e acho que a ideia de função ajuda a gente a trabalhar com essa noção mais móvel, de olhar um fenômeno a partir da sua articulação, ou, numa analogia com Lacan, olhar um significante pela cadeia significante. Ou seja, dentro de uma cadeia significante é que aquele significante ganha seu sentido. Da mesma forma, o exibicionismo, em si, ele é incompreensível. Agora, dentro de um conjunto de um sujeito, de uma pessoa com determinadas práticas, aquilo pode dar indícios de um elemento perverso muito forte, histérico, ou outros. Então é um pouco essa ideia, que é a ideia de função, acho que ela é muito rica da gente levar em consideração. Traços, né? Até porque, por exemplo, pegando o exemplo que exibicionismo tem na perversão, tem na histeria, o voyeurismo também tem na perversão, né? Nem todo perverso, ele quer se exibir, ele quer mostrar, às vezes ele quer ficar olhando, ele não quer, né, necessariamente se expor, né? Então, depende. Tem as duas coisas, né? Eu acho que é isso que ele está falando, não adianta a gente, escutei, putz, essa pessoa é exibicionista, então é histérico, ou é perversa, não é bem por aí, né? Examinemos um outro exemplo. A atividade sintomática da ordem e da arrumação, que já vai fazer a gente pensar na neurose obsessiva. Em alguns sujeitos, essa atividade, que toma proporções bem inquietantes, torna-se uma verdadeira enfermidade do agir. Ora, tradicionalmente, as investigações freudianas
familiarizaram-nos com a ideia de que essa particularidade sintomática do comportamento devia ser colocada por conta do componente erótico anal, que é uma disposição constitutiva da neurose obsessiva. Tem um ponto aqui. Também nem toda pessoa com essa componente erótico anal está necessariamente na neurose obsessiva. Freud explica-o em 3 textos fundamentais. A partir dessas explicações, pode-se concluir, diante de um determinado sintoma, um diagnóstico da neurose obsessiva? Quanto a isto, ainda devemos nos mostrar bem prudentes. A experiência clínica mostra-nos regularmente a existência bem ativa desse sintoma em certos casos de histeria. De fato, em algumas mulheres histéricas, este sintoma desabrocha com facilidade, em particular na impendência doméstica. Sabemos bem tratar-se de um sintoma de empréstimo conjugal. Em sua disposição para adiantar-se ao desejo do outro, uma mulher pode, com efeito, muito facilmente tomar por empréstimo este sintoma do companheiro masculino obsessivo, em função de um processo de identificação histérica. Isso é interessante, né? Porque a identificação histérica é muito forte, a questão da identificação na histeria é muito presente, e isso pode culminar nela imitar o sintoma de um outro que vive com ela, pode ser um homem, ou pode ser uma mulher obsessiva, enfim, ou uma outra pessoa, e aí numa escuta a gente já tem problema para arrumar coisas, então... Literalmente um tomar para si, né? Mais que imitar, é um tomar para si. Sim. Uma vez mais, esse exemplo mostra não existir solução de continuidade direta entre uma cartografia de sintoma e uma classificação diagnóstica. Essa descontinuidade entre a observação do sintoma e a avaliação diagnóstica impõe que se recentre o problema diferentemente, sobretudo à luz das especificidades dos processos inconscientes, que não podem ser objeto de uma observação direta, sem que se exija a participação ativa do paciente, quer dizer, uma participação de palavras. Encontramos, assim, uma das prescrições freudianas mais fundamentais, que aparece na entrada do edifício analítico. O sonho é a via real que leva ao inconsciente. Mas essa prescrição só tira sua eficácia na medida em que o sujeito é encaminhado a sustentar um discurso com referência a seu sonho. Um comentário. Não está errado, mas é interessante a escolha da tradução, né? Porque o Freud afirma que pelo menos eu sempre conheci, o sonho é a via régia. E a régia tem a ver tanto com o real, no sentido de realeza, pode também indicar a realeza régia como realidade, né? E também a ideia de o caminho por excelência, digamos assim, né? E ao mesmo tempo, e também leva pelo menos a pensar uma questão de poder, na medida em que você pensa em realeza, também tem uma questão de poder, digamos assim. E aí, a palavra real tem para os lacanianos, e ele trabalha sobre esse recorte, tem um certo sentido. Mas, enfim, eu só queria alargar a tradução. Real é um dos sentidos, que não deixa de estar certo, mas é interessante da escolha da tradução, como via real, que o que era antes via régia. Em outras traduções para o português, por exemplo, né? Só comentar isso que me chamou bastante atenção. E tem uma nova edição desse livro, né? Porque quando eu fui ler, ainda não tinha uma edição nova, só tinha pessoal vendendo no estante virtual e tal, e aí eu consegui esse PDF, mas eu vi que já lançou uma edição nova. Então, quem tiver edição nova, se tiver escrito de outro jeito, às vezes é interessante também trazer, né? Porque é uma revisão do texto, né? É uma atualização. E a psicanálise está sempre se atualizando, se a gente pensar, né? E como mudar o significante, literalmente, muda muito. E o discurso que tá aqui bem enfático, é a via real. Sem ele, não haveria decodificações possível para a passagem ao ato do inconsciente. Quanto a isto, relembremos algumas direções de pensamentos formuladas por Lacan na perspectiva do seu famoso retorno a Freud. Ele diz: e como, mesmo como psicanalista de hoje, não se sentiria ele vindo a tocar a fala,
quando sua experiência recebe dela seu instrumento, seu marco, seu material e até mesmo o zum-zum de suas incertezas? É toda a estrutura da linguagem que a experiência psicanalítica descobre no inconsciente. Aliás, desde 56, num texto Situações da Psicanálise e Formação do Psicanalista, Lacan não deixava de insistir na incidência da palavra na experiência do inconsciente. E aí ele diz novamente: para saber o que se passa em análise, deve-se saber de onde vem a palavra. Para saber o que é a resistência, é preciso saber o que faz dela ao advento da fala. Por que eludir as questões que o inconsciente provoca? Se a associação dita livre nos dá acesso a elas, será por uma liberação que se compara à dos automatismos neurológicos? Se as pulsões que aí se descobrem são do nível diencefálico e mesmo do rinencéfalo, como conceber que elas se estruturem em termos de linguagem? Pois se desde a origem é na linguagem que se fizeram conhecer seus efeitos, suas astúcias, que aprendemos desde então a reconhecer, não denotam menos, em sua trivialidade, assim como em suas finezas, um procedimento linguageiro. Lacan sendo Lacan. Eu vou Traduzir. falar uma coisa, porque eu acho que a questão da linguagem ela é central e o texto está colocando isso. Eu não sei, eu tenho meus afetos e desafetos com Lacan, mas o texto que eu publiquei hoje, que eu mandei lá no grupo, enfim, análise e tradução, foi o primeiro texto que acho que eu fiz um pouco as pazes com essa ideia do inconsciente estruturado como linguagem. E eu acho que esse texto ajuda a entender, mas acho que é uma coisa que os lacanianos pouco falam, ou é uma leitura minha e não dos lacanianos, que é o seguinte: o inconsciente, e aí essa, por exemplo, a diferenciação do inconsciente freudiano e do Lacan tem diferenças, mas eu acho que exageram. Eu estou sentindo, a minha leitura é que exageram muito essa distinção entre eles, porque o Freud diz em absoluto, o inconsciente a gente não conhece. A gente conhece por meio das suas representações, que é quando a pulsão se associa a significantes ou a palavras, a representação palavra, por exemplo. E esse texto do Lacan, não sei qual texto é, mas está indicando disso, o que o inconsciente produz. O significante não é o inconsciente, né? Então, a minha leitura é que no sonho, vou pegar o sonho como exemplo mais simples, o inconsciente não é nem o conteúdo manifesto, nem o conteúdo latente. O conteúdo latente não é o inconsciente. Ele é pré-consciente nos termos do Freud. O inconsciente é o desejo inconsciente que ganha forma mesmo, de dar forma, como num teatro da nossa mente, no sonho, por conteúdo manifesto e conteúdo latente. Pelo menos essa é a leitura que eu faço. E aí o inconsciente estruturado como linguagem, que é o centro do que o Lacan está falando aqui, significa que o inconsciente é algo que é estruturado como uma linguagem. Ele não é linguagem, o inconsciente não é linguagem, e também o inconsciente não é estruturado pela linguagem. Porque ser estruturado pela linguagem, primeiro, o próprio Lacan falaria isso, né? Não como, mas pelo, né? Ou seja, por meio da linguagem é que o inconsciente se estrutura. Mas, então, a minha leitura sobre isso, não sei se faz sentido, se não faz, mas eu acho que tem uma importância de entender a relação entre inconsciente e linguagem, né? Que me parece ser pensar que o inconsciente, análogo, por exemplo, das pulsões, né? Ela se molda, se estrutura e se articula com os meios que a linguagem tem, e é por meio disso que vai fazendo o corpo. Por isso que a ideia de se estruturar como uma linguagem, ou seja, ele não é linguagem e não é a linguagem que o caracteriza, mas é a estrutura da linguagem que faz com que o inconsciente ele consiga, ele atue, ele articule, ele cria suas, vou chamar assim para pensar na ideia meio atômica de pulsões, se une e se repila, por exemplo, né? Repelir e união.
num sentido um pouco como os átomos e as pulsões que vão se juntando, se agrupando e vão se repelindo, um pouco nessa ideia. Então, nesse sentido, a gente conhece sempre a partir da linguagem, mas o inconsciente em si, por exemplo, o desejo inconsciente, não é a linguagem. A linguagem é o que está dando forma, dando, digamos, expressão a uma questão do inconsciente. E diferenciar isso eu acho importante. Não sei se eu estou certo, mas é porque antes eu associava que, por exemplo, o ato falho é o inconsciente. Hoje, não, eu não vejo muito por isso. Eu vejo que o ato falho é uma produção do inconsciente, né? E aí, quando em um certo momento o Lacan fala do que é efeito do consciente, do que o inconsciente provoca, produz, isso fica um pouco mais claro para mim. Mas, enfim, desculpa ter me alongado, mas é uma reflexão que eu acho que está sendo colocada e vai ser importante em todo o processo clínico, né? Ou seja, o que é a linguagem e a sua relação com o inconsciente. Até porque, quando você fala de ser um efeito, né? É por isso que a gente interpreta, porque é um efeito. Se ele fosse, não teria interpretação. O ato falho, né? Quando você falou, o ato falho não é o inconsciente em si, ele é um efeito. Assim, pensando no que você falou, né? Não sei se faz sentido, mas na minha cabeça faz sentido ser um efeito. Por isso que a gente interpreta o ato falho. Porque se não fosse, então ele seria aquilo que é literalmente, né? Não é um ato falho, é exatamente aquilo. Não sei. Talvez tenha me feito um devaneio aqui. Mas acho que eu entendi no final, no começo eu não tinha entendido, mas sim, porque algo produziu e no ato falho a gente quer entender o que produziu o ato falho, não a informação que soltou, por exemplo. Ela dá notícia de algo mais profundo, um pouco isso. Exato. Então tá, para voltar mais diretamente à problemática do sintoma, evoquemos essa fórmula de Lacan, tirada do Relatório de Roma, de 53. O sintoma se resolve inteiro numa análise da linguagem, porque é ele próprio estruturado como uma linguagem. Ele é linguagem, da qual a palavra deve ser liberta. Na medida mesmo em que a formação do sintoma é tributária da palavra e da linguagem, o diagnóstico não pode deixar de ver aí concernido. As referências diagnósticas e estruturais advêm, então, num só registro. Não constituem, todavia, elementos confiáveis nessa avaliação diagnóstica, senão a condição de se os poder ligar da identificação dos sintomas, desligar da identificação dos sintomas. A identidade de um sintoma nunca é senão um artefato a ser colocado por conta dos efeitos do inconsciente. A investigação diagnóstica precisa, então, se prolongar aquém do sintoma, isto é, num espaço intersubjetivo, aquele que Freud definia como comunicação de inconsciente a inconsciente, com sua célebre metáfora telefônica. Tem uma referência aqui da metáfora, na referência bibliográfica. Este espaço intersubjetivo é, em outras palavras, aquele ordenado pela articulação da palavra. É, então, no desdobramento do dizer que se manifestam essas referências diagnósticas estruturais, das quais incisões significativas do desejo que se exprimem naquele que fala. Essas referências nada mais são que indícios que balizam o funcionamento da estrutura subjetiva. Como tais, só podem fornecer informações quanto ao funcionamento da estrutura, porque representam painéis de significação, impostos pela dinâmica do desejo. De fato, a especificidade da estrutura de um sujeito se caracteriza, antes de mais nada, por um perfil pré-determinado da economia do seu desejo, que é governada por uma trajetória estereotipada. São semelhantes trajetórias estabilizadas que chamarei, por assim dizer, traços estruturais. As referências diagnósticas estruturais aparecem, então, como indícios codificados pelos traços da estrutura, que são eles próprios testemunhas da economia do desejo. Donde a necessidade para precisar o caráter operatório do diagnóstico de se estabelecer claramente a distinção que existe entre sintomas e os traços estruturais. Um ponto. O que vocês acharam dessa noção de traços estruturais? Porque, se eu entendi bem, isso tem um problema com a gente olhar depois a estrutura e os traços, né?
e a gente já falou aqui, em vários outros autores também vão trabalhar que algo não é da estrutura, mas é um traço dando um peso menor, um caráter mais específico, particular, menor em relação à estrutura. E aqui ele vai falar dessa trajetória estereotipada que predetermina a economia do desejo como traços estruturais, e parecendo ser o contrário do que muitos autores trabalham. Enfim, não certo errado, mas o que vocês pensam dessa definição de algo que é amplo como traços estruturais? Olha, esse parágrafo também não ficou tão claro para mim. Eu acho que em seguida ele vai falar de novo, vai falar as diferenças, mas o que eu entendo por traços estruturais é o que a gente estava falando, por exemplo, a histérica, ela tem, na histeria, não a histérica, traço da neurose histérica tem a identificação, né, os processos identificatórios muito fortes. Mas você pode ter isso num neurótico obsessivo que está num processo de identificação, né, de superidentificação, mas ele tem uma estrutura obsessiva. Então, a gente pode ler como traço, né, ele não é uma estrutura histérica, mas ele está com traços, ou uma histérica que está com traços perversos. Então, eu penso, não sei se faz sentido, mas eu fico pensando assim, cada estrutura tem algo que é mais forte nela. Então, sei lá, na histeria pode ser o processo de identificação, ou na obsessiva são as questões da analidade, na perversão tem a questão do exibicionismo, ou do voyeur, ou, enfim, tem coisas que são fortes nessa estrutura, mas elas podem aparecer em outras. E aí eu acho que elas aparecem como traços, talvez, né? E também pensar traço, eu também pensei por outra via, pensar traço, porque para a gente saber a estrutura de alguém, de fato, precisa de anos de análise. A gente só vai saber o a posteriori, depois de muito tempo, a gente vai dizer, olha, esse analisante realmente é obsessivo. Então, mas a gente precisa, que foi a problemática que ele trouxe no texto antes, né? Só que se a gente só vai saber depois, como é que a gente vai dirigir o tratamento? Como é que a gente vai manejar? A gente tem que ter de antemão alguma hipótese, e talvez nessas hipóteses a gente veja pelos conjunto de traços que a pessoa possa trazer, né? Não sei, pensando aqui se faz sentido. Esse segundo sentido, essa segunda noção faz mais sentido com o texto e também com a prática, né, clínica, eu acho. No sentido de que tem alguns traços mais marcantes e característicos no qual temos notícia sobre uma ou outra estrutura, como hipótese. Como hipótese, exato. O que Porque o que ele vai... Desculpa te cortar rapidinho, mas o que a gente vai falar muito nesse livro, ele fala, que ele vai parecer quase isso que a gente criticou da psicologia, que vai ticar, característica, e eu acho que ele está chamando de traços para não chamar de característica, para não entrar num lugar de checklist de uma estrutura, sabe? Alguns outros autores vão trabalhar traços, como, por exemplo, o exemplo que a gente deu, uma histérica e o exibicionismo, como parte da histeria, só que um traço perverso que não é a estrutura perversa, é um traço e não uma estrutura. Aqui parece que é diferente, ele vincula traço com estrutura. Outros usam traço para mostrar aquilo que não faz uma estrutura, e é só um traço mesmo. Então, acho que talvez a gente pensar essa tensão desse significante. Mas acho que aqui ele está querendo dizer como os elementos, as características principais de uma certa estrutura, né? Eu entendi bem. Mas por isso mesmo, traços estruturais, que seria da histeria, para dar alguma notícia, né? Algum caminho para a gente seguir, né? Pode ser sim. E aí ele vai diferenciar do que é sintoma, né? Se quer claramente poder utilizar um diagnóstico na clínica psicanalítica, convém acentuar a diferença essencial que existe entre sintoma e traços estruturais. É fácil pôr em evidência essa diferença a partir de um caso clínico qualquer. Eu, longa e minuciosamente, encaminhei uma ilustração, assim, a partir de uma experiência da clínica da histeria, tirada de minha prática pessoal em meu livro Estrutura e Perversão, a que vocês podem se remeter. Queria que ele dissesse, né? Mas...
Lembre-se o quanto Freud insistia em nos dizer que o sintoma é sempre sobredeterminado, na medida em que está sempre diretamente ligado à ação do processo primário, sobretudo a condensação. No caso clínico a que lhes remeto, fácil é ver o quanto a condensação mostra-se operante ao nível dos elementos significantes que estruturam o sintoma. Sintoma de automutilação. Eu não sei, eu acho que ele não vai contar aqui, né? Ele disse assim, vai lá ler o livro e depois volta aqui, né? Consequentemente, o sintoma se apresenta deveras como um material significante que diz muito mais sobre isso do que parece de imediato. E boa ocasião para se verificar a tese de Lacan, que descreve o sintoma como metáfora, quer dizer, uma substituição significante. Nessas Vocês entendem o que é isso? Porque, assim, não o caso que ele traz, porque ele anuncia, mas não enuncia, né? Enfim, ele não diz. Mas essa ideia do sintoma como metáfora ou substituição significante, eu não cheguei ainda a ler isso no Lacan. Olha, no Lacan também não sei explicar assim tão bem, acho que, mas eu acho que eu consigo entender isso, por exemplo, no Freud, como o sintoma sendo como se fosse uma solução para alguma coisa, né? Solução para um conflito que na verdade não funciona muito bem, né? Então, não sei se a gente pensar aqui o sintoma como metáfora, quer dizer, uma substituição significante, eu penso assim, o sintoma, se ele está vindo solucionar algum conflito e que não dá certo, ele cria uma metáfora, ele cria uma lógica, né? Só que ele não está dando certo, ele está como um sintoma, ele também está gerando algum sofrimento, ele não está só solucionando. E aí que entra o significante para mudar essa lógica gramatical da metáfora criada, sabe? Então, quando ela está com sintoma, quer dizer que não tem palavra. Por isso que talvez na análise é que a gente vai trabalhar esse sintoma, porque a pessoa vai pondo significante, a gente vai introduzindo outros, vai questionando e vai mudando, talvez, a lógica dessa metáfora para que ela funcione melhor, porque uma metáfora tem que ter, a gente sempre vai ter conflitos. Se estivesse falando se a gente estivesse tratando de um neurótico, vai ter esse conflito. Então, precisa de um sintoma ou de uma metáfora, que eu acho que no Lacan é bem melhor, essa palavra metáfora é muito boa, né? Porque não é sobre tirar o sintoma e tirar uma metáfora, tirar algo que rege a pessoa, que organiza ela, né, que direciona ela para o desejo. Mas é talvez ir ajustando essa gramática que ela fez, ou essa equação, que não está dando muito certo, para que ela possa dar certo. Né? Faz sentido? Não faz. Acho que pelo Freud eu penso um pouco nisso. Eu penso. É o que você disse, mas em outras palavras, eu penso na ideia de decifração de enigma, porque o sintoma é sempre uma decifração de um enigma, e é uma formação de compromisso, ou seja, e aí o que você falou faz todo sentido. Pensando na metáfora, no sentido da própria gramática, no uso comum da palavra metáfora, na medida em que o sintoma, ele é resultado de uma formação de compromisso, de um desejo que foi reprimido, recalcado, mas, ao mesmo tempo, obtém uma certa gratificação substitutiva desse sintoma, que ele não pôde realizar um ato, mas pôde ter um substituto com uma gratificação menor, mas também envolvendo sofrimento. E depois isso em Lacan vai dar gozo, etc. E tal. Mas então, na medida de que esse sintoma ele não mostra explicitamente o que é que foi esse desejo reprimido, e aí quando você foi de metáfora, gramática, equação, eu pensei nesses termos. Eu pensei no sintoma como uma forma de decifração. Né? E aí, decifrar, essa é metáfora do quê? Né? Esse sintoma está metaforizando algo. Aí eu faz sentido, por Freud. Agora, se Lacan é por aí também, eu não sei. Por isso que eu perguntei. Então, eu imagino pensando o que é metáfora mais ou menos em Lacan, insignificante, então meio que tentei entender, né, porque o Lacan, querendo ou não, ele atualiza, né, mas ele está vindo de ideias freudianas, né, então tem algumas equivalências, mas não são iguais, né, então, não sei, pensei por essa via, assim, e eu gosto da palavra equação, que é da matemática, né,
Mas a gramática também é bom, porque a gente trabalha com palavras, e a Sim. gente trabalha com as regras do significante da linguagem. Mas eu gosto da palavra equação, porque é como se cada um trouxesse a sua própria equação, né? Sei lá, Uhum. x mais y mais 10, só que cada um tem a sua. E eu acho que quando chega, a gente acaba fazendo esse trabalho de tentar entender qual é a matemática dessa pessoa, que está sempre dando o mesmo resultado, né? Que é a repetição. E onde que que o significante vai entrar, ou que vai mexer, para que ela possa dar outros resultados, mas sem alterar completamente, né? Não vai alterar totalmente. Então, eu gosto da lógica de pensar uma equação de cada um cria sua própria equação, ou seu próprio sintoma, ou sua própria metáfora, mas isso não quer dizer que ela tenha uma estrutura própria, né? Ela tem uma estrutura, uma obsessiva, outra histérica, isso é incomum, talvez. Não sei, se Uhum. eu também não fugir muito aqui do que eu estava querendo dizer, senão eu vou começar a fazer devaneios de novo. Não, não, acho que, enfim, também a gente está para acabar esse encontro, mas eu acho que essa ideia é fértil, até porque ele apresentou, né, a distinção entre sintomas e traços estruturais. Então, acho que pensar o sintoma, eu acho que é importante. E aí, enfim, se alguém conhecer mais sobre. Eu sei que o Lacan fala sobre a metáfora e a metonímia no. A letra no inconsciente, a instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud, mas eu ainda não estudei esse texto. Mas se alguém souber, quiser complementar, mas eu acho que é bom para a gente pensar, inclusive, sobre esse paradigma Freud e Lacan. Uhum. Sim. Porque eu acho que é isso, a gente pode ter, duas analisantes histéricas com traços estruturais histéricos, da identificação, por exemplo, vou colocar a Uhum. identificação aqui ainda como exemplo. Só que cada uma tem uma equação da própria vida, aquilo que construiu como sintoma para ela, né? Isso diferencia uma pessoa da outra, mas o que ele vai tratar aqui é do traço, para a gente poder saber onde a gente está escutando as estruturas, né? Mas não esquecendo que cada um tem a sua metáfora, né? O seu sintoma, embora existam sintomas parecidos, né? Mas eu Talvez acho que seria interessante, me veio agora esse pensamento, pensar estrutura enquanto estruturação. Parece que é uma falsa questão, mas não é. Por quê? Dois casos de histeria, como você estava trazendo, ainda que são dois casos de histeria, uma mesma estrutura em termos gerais, a estruturação de uma vida, ainda que sobre balizas histéricas, chamar assim, não vai ser igual. Então, por isso, essa ideia de estruturação, como o sujeito se estruturou, né, dá uma dimensão de singularidade de ação, quando eu penso em estruturação, do que estruturas que me vêm muito à mente coisas já prontas, já fechadas, né? E a estruturação me vem muito mais esse arranjo que o sujeito dá e que se estrutura como perverso ou psicótico ou neurótico, havendo na neurose as posições subjetivas de obsessivo e histeria, mas essa ideia, acho que a estruturação guarda mais para mim, pelo menos, não sei se eu estou devaneando, mas guarda mais para mim essa ideia de singularidade de ação, né, do ato de se estruturar. quase como um modo de funcionamento psíquico, mas Uhum. cada um com a sua história, ou com o seu desejo, né, balizado ou direcionado para um desejo que é próprio. Sim. Mas acho que a gente vai avançando a gente vai entrar na questão do nome do pai, né? A questão da função paterna e como se estrutura, vai ficando mais claro isso. Então tá, então a gente fica por aqui e até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Para Tchau. a gravação.